Olá, estudante do 8º ano. Eu sou Pedro Renato e eu sou professor de Geografia. Acompanhe agora na tela o tema da nossa aula de hoje: população mundial, distribuição, rota de dispersão e diversidade. Primeiramente, quero chamar a atenção sobre como elaboramos a aula de hoje. Nós vamos trabalhar num plano conceitual inicialmente. Nas próximas aulas, vamos falar de densidade demográfica. Nós vamos continuar falando de população. Então, acreditamos ser importante nesse momento que façamos uma revisão de alguns conceitos para que possamos entender melhor a distribuição da população mundial. Então, sigam a imagem na tela, acompanhem a imagem na tela. Veja só, estou trazendo aqui um conceito importante. Falar de demografia. Demografia é a ciência que investiga a população humana, as pessoas, sob uma perspectiva quantitativa. Vamos traduzir isso? Quantas pessoas existem no mundo, num país, num local? Então, essa é a demografia. Nós vamos falar de população. Observem essa imagem. Eu quero que vocês observem bastante essa imagem e vejam os anos aqui ao lado esquerdo. Vocês observem que 1804 para 1927, a gente tem aí 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. Isso em 123 anos. Então, observe. O que é que a gente tira? Qual é a conclusão que a gente tira daí? A gente, olhando essa imagem, a gente percebe que em determinados momentos há um avanço desse crescimento populacional e tem outros períodos que não é que acabe, mas que diminui. O que ali levou 123 dias, se a gente for olhar de 2 milhões para 4 bilhões, a gente vai tirar 32 anos. Dias não, corrigindo. 132 anos e 32 anos. Vocês vejam como se dá esse crescimento populacional. Aí vocês poderiam perguntar: professor, por que então? Então, nós iríamos fazer uma memória de alguns fatos históricos. Nós vamos falar de desenvolvimento. Nós vamos falar de todo esse processo que levou o homem a buscar interesses econômicos, sociais, políticos. E isso faz com que a população cresça. E isso sempre vai caminhar com o desenvolvimento. E a gente sabe que depois, com a Revolução Industrial, com a produção, com todo esse processo que a gente conhece de um desenvolvimento desenfreado, desordenado, que por muitas vezes exclui, onde as oportunidades não são para todos, Porque quando a gente pensa no mercantilismo, vamos pensar no período do mercantilismo, quando a gente começa ali no início, ali nos meados do século da Idade Moderna, começando a Idade Moderna, que a gente vai falar das grandes navegações, o que é que a gente se depara? Com esse crescimento populacional. Agora, como é que a gente chega a esses números? Como é que a gente chega a esses cálculos? Como é? Então, vamos para alguns conceitos? Vamos acompanhar e ler a próxima imagem? Então, vamos ver o que é população absoluta e população relativa. Quando eu falo de população absoluta, eu falo do total de habitantes de um país. Um país com grande população absoluta é considerado um país populoso.
certo? O habitante de um país. Eu preciso só ter o número desses habitantes para ter a população absoluta. Quando eu vou ter a população relativa, aí eu já vou fazer uma média de habitantes que ocupa cada quilômetro quadrado. Um país com grande população relativa, com um grande número de ocupantes no quilômetro quadrado, eu vou ter um país povoado. Então, vamos fazer a relação: população absoluta, país populoso. É o número de habitantes de um país, por exemplo. Quando eu falo de população relativa, eu vou falar de um país povoado, ou seja, a média de habitantes que ocupa cada quilômetro quadrado. Certo esses conceitos? Agora, sabe também quem nos ajuda a pensar em população absoluta e população relativa? Vamos ver aqui essas fórmulas que vão aparecer, mas não vamos nos preocupar com elas. Vamos apenas entender, compreender o seu papel para chegarmos numa população absoluta, para chegarmos numa população relativa. O IBGE, que é o instituto que faz pesquisa, que faz levantamento sobre o número de população, ele vai também se basear na taxa. Agora, a próxima imagem, a gente vai ver isso que eu estou falando. A taxa de natalidade, que é a taxa de natalidade, gente, o número de nascimento, de quantos nascimentos. E a taxa de mortalidade, o número de óbitos. E essa palavra mortalidade, morte, nesse momento que nós estamos vivendo, é um período que nos leva a uma reflexão profunda, né? E até de uma solidariedade com as famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia, né? Falar do número de óbitos. É importante a gente se lembrar, é importante a gente se colocar nesse momento também. E quando a gente fala de taxa de crescimento natural, o crescimento vegetativo, a gente vai falar entre a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então veja, todos esses conceitos que eu estou relembrando, trazendo vocês, vai nos ajudar, porque nós vamos trabalhar e nós não podemos, toda vez quando a gente vai falar em geografia, a gente sempre precisa trazer esse diálogo. A geografia, ela é presente na nossa vida. Ela não está numa gaveta, em várias gavetas separadas, não. Faz parte do nosso cotidiano. Veja que eu trouxe aqui a questão da pandemia, quando eu vou falar de taxa de mortalidade, uma realidade que nós estamos vivendo. Para que eu possa falar de população, chegar lá, falar de migração, falar de refugiados, eu vou falar da história das pessoas, eu vou falar de acontecimentos. E a geografia, ela faz isso. Ela nos remete a essas reflexões. Próxima imagem, vamos lá, vamos continuar nossa discussão. Eu espero que vocês estejam aí anotando e que vocês estejam compreendendo onde queremos chegar. Estamos trabalhando com conceitos, porque nós vamos ter mais 3 aulas falando sobre população. Então é importante que a gente saiba. Então anota aí, caderno, lápis, vai anotando as suas considerações e também as suas dúvidas, porque vocês aprofundem fazendo pesquisa. É importante que vocês pesquisem, certo? Vamos agora para a próxima imagem e vamos conversar mais um pouco. Vamos trazer um dado atual? Trazer um dado atual para a gente começar a conversar aqui. E aí essa conversa, ela não pode ficar somente falando do número percentual ou de uma estimativa ou de números. A gente precisa conversar sobre o que é que está relacionado, o que tem em torno de tudo isso. Porque quando a gente for para a próxima aula e que a gente for falar desses movimentos migratórios, a gente vai entender que outros conteúdos precisamos compreendê-los para entendermos esses movimentos, certo? Então, assim, a gente vai ter aí uma estimativa de alguns órgãos internacionais, certo? Que vai falar para a gente do quê?
vai dizer para a gente que a gente tem aí uma estimativa de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Vejam só, gente. Isso é um dado que a gente está pegando aí de 2020. Tem a questão, né? A gente poderia trazer aí, poderia falar que ao longo da história, a gente teve as epidemias e as pandemias, certo? Mas também a gente vai trazer o contexto do desenvolvimento e dessa produção do homem nesse espaço geográfico, onde a gente vai encontrar, né, um histórico voltado às colônias de exploração, por exemplo, ou às colônias de povoamento. Isso mesmo. A gente vai resgatar, porque a gente precisa entender que aconteceram movimentos expansionistas, né, ou dentro do território, ou fora dele, para os domínios e seus interesses de poder territoriais. E importante a gente trazer aqui que as guerras, elas também foram resultados desse processo, desses interesses econômicos, desses interesses políticos e desses interesses territoriais. Eu poderia falar aqui com vocês da Alemanha, por exemplo. Poderia trazer o exemplo da Alemanha, toda uma questão territorial, e a explosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde os países da Europa, a gente sabe que caem em decadência, a gente sabe disso, mas também a gente vê o papel dos Estados Unidos, né, que faz com que entre com tratados e com medidas que vão ajudar esses países derrotados e destruídos pela guerra. E aí a gente vai ter queda nessa população, mas também a gente vai ver uma história de evolução, de crescimento da população no mundo, certo? E aí a gente traz o quê? A gente traz uma estimativa de 2020 da população mundial. Vocês vejam que o continente maior, veja só, se a gente faz uma média aí dos 100%, muito mais da metade é o continente asiático. Olha, o continente asiático. Depois nós vamos ter a África, depois a Europa e depois a América e a Oceania. Vejam só, muitos historiadores vão falar para a gente, né, no processo de dispersão, que a gente vai aprofundar na próxima aula, a gente traz a África como um carro-chefe desse processo, né? E a gente começa a perceber esse crescimento populacional dos países, que na próxima tela a gente vai ver esses países populosos. Vamos lá. Vamos ver essa população hoje, essa composição. Veja, a China, a Índia, olha a população, certo? Hoje o Brasil já está em torno de 210, 211, mais ou menos, por aí, né? Desde desses dados que aparecem por aqui. Veja a China. Agora, tem uma coisa que é muito interessante para a gente refletir, né? Que é a questão territorial. A gente vai também depois conversar sobre isso, porque veja, a Rússia, em extensão territorial, é um grande país. Vejam, mas em termos de população, ela está aqui nessa tabela em 9º lugar. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração, pensar nisso. Eu trago também, né, exemplos de países povoados, aquela população por quilômetro quadrado, o número por quilômetro quadrado. Então, eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Vamos conversar agora um pouco. Vamos conversar um pouco aqui. Eu trouxe para vocês esses conceitos. Né?
E a gente poderia aqui enumerar vários acontecimentos da história. Vários acontecimentos da história. A gente poderia falar do desenvolvimento. A gente poderia falar das máquinas. A gente poderia falar da atividade industrial, do crescimento urbano. Falar de crescimento urbano é falar da produção e da indústria. Por quê? A composição das cidades, a gente falar das cidades, da evolução das cidades, elas estão ligadas ao quê? Elas estão ligadas a um processo de produção. E cada vez mais a população, ela faz o que com tudo isso que se produz? Então a gente pode fazer uma reflexão agora sobre a questão do desenvolvimento e sobre de tudo aquilo que nós usamos, que nós fazemos uso e daquilo que é produzido. Se nós pensarmos numa indústria artesanal, que se pegava ali a matéria-prima e transformava, e que não se poluía, e que não se destruía. Mas depois a gente começa a ver, né, as máquinas movidas a vapor, e aí a gente começa a perceber essa relação da produção, do trabalho, do crescimento populacional e das necessidades que o homem tem, daquilo que o homem precisa consumir e daquilo que o homem precisa produzir. E é nessa interação que as populações, os países, os continentes, eles vão se interligando. E a gente pode falar de uma palavra que vai reforçar esse crescimento populacional e que vai atender às demandas desse crescimento populacional, que é a globalização. A gente não pode esquecer, nesse processo, como eu havia falado lá no começo da aula, né, que a gente, ao falar de população, a gente precisa falar dessa evolução histórica do homem e dessa necessidade de crescimento. E dessa necessidade. E aí a gente vai falar do descartável. A gente vai falar também de uma população que cresce, que consome, que descarta, que gera lixo. Consequentemente, hoje, a gente fala de globalização, de atividade industrial, mas fala de uma população que se preocupa hoje com os impactos ambientais. Nossa, professor, o senhor está falando tudo isso e trazendo população, crescimento populacional, sim. As pessoas estão pensando, será que vai ter água para todo mundo daqui a quantos anos lá na frente, pensando em futuro? O clima, camada de ozônio, né? A gente tem aí, a ONU teve aí uma cúpula para discutir a questão do clima, inclusive o Brasil ficou fora, porque o Brasil não apresentou medidas que fossem satisfatórias para que a gente possa aí começar a refletir sobre essa questão climática, que ela é resultado de quê? A partir do momento que eu falo de desenvolvimento, eu falo de um crescimento urbano, eu falo de um crescimento populacional. E vou falar de migração, eu vou falar aí de todos esses acontecimentos que nós vamos explorar na próxima aula. Essas rotas de dispersão e essas diversidades que começam a surgir, né? A gente, quando fala de população, a gente vai falar de uma palavra chamada xenofobia, né? A gente pode falar, por exemplo, né, pegar os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos são um país altamente desenvolvido, mas que teve uma política recente muito preocupado com segregar aquela história daquele bendito muro que impedia a entrada de outras pessoas no país.
e que isso trouxe, na questão relacional entre as pessoas, tudo isso, todas essas questões provocaram, né, comportamentos de exclusão por conta dos interesses econômicos. E em determinados países a gente vai encontrar uma população excluída, porque nem sempre o desenvolvimento em determinadas populações, em determinados lugares, ele permite acesso ao dinheiro, à informação, à tecnologia. É claro que se eu for falar, eu também vou falar dos fenômenos naturais, né? Eu vou falar, quando eu penso para falar de população, de habitantes, eu tenho que pensar no espaço geográfico. Aí isso me remete, sabe a quê? A pensar nas zonas climáticas. A gente imaginar, por exemplo, o norte, pensar no norte, vamos lá para cima, vamos lá para o Círculo Polar Ártico, por exemplo. Vamos lá para aquele frio, para aquelas regiões onde não oferece condições para a vida humana por conta do frio. Também é um outro dado que a gente precisa trazer para essa questão da população, da sua fixação da população. A gente também pode ir lá atrás e falar da antiguidade e pensar assim que as primeiras civilizações, elas também dependiam, né? Se a gente for falar dos povos antigos, elas também dependiam para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, enquanto povos, tribos e depois cidades, dos fenômenos naturais para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Ele precisava chegar aonde? Em espaços que tivessem, por exemplo, rios, que tivesse água, porque eles precisavam da plantação para comida, para pesca, para a sua sobrevivência. Então, existe, além da questão conceitual que nós verificamos aqui, existem muitas outras questões que não dá para separar. Não vai dar para separar. A gente sempre, na geografia, a gente vai trazer o passado, o presente e essa perspectiva de futuro também falando. Porque quando a gente for falar, por exemplo, das questões dos movimentos migratórios, a gente vai ver essa questão econômica tão forte nas questões dos movimentos populacionais. O desafio vejam a próxima imagem. Sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos. Mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos, sabendo disso, assinale a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. A gente viu, né? Aí eu vou voltar uma imagem para a gente... volta aqui para mim e eu vou passar aqui para vocês. Vejam que ali eu trago um percentual e trago essa tela aqui, ó, que vai ajudar a gente a responder. Certo? Vamos ver junto comigo aqui a tela. Eu tenho aqui a Ásia. É a Ásia o mais populoso, com 61,7%. Certo, gente? Eu volto aqui para aquela imagem do desafio para dizer para vocês, então, que a alternativa correta é a letra... Você que colocou letra B, parabéns. É o continente asiático. Pois bem, na próxima aula, nós vamos continuar falando de população. Até lá!